pode, um peixe vivo viver fora. Vamos lá. Pode.com. Pode. Quinta-feira, no ar com mais um pod.com, ponto oficial. Vamos falar hoje sobre o FIAC. Né? Maravilha. Falar sobre o FIAC, a gente estava falando antes de abrir câmera aqui, né? É falar das artes cênicas numa dimensão gigantesca, né, Felipe? Então, assim, agradecer a sua presença aqui, Felipe. Pô, eu que agradeço imenso, assim, esse convite também, poder te reencontrar, a gente poder bater um papo, poder se atualizar também. Pois Fico é. muito feliz. Então, assim, a gente tem já mais de 2 anos, eu acho, fazendo pod. E aí a gente, para começar, a gente fez uma lista dos 10, que nessa lista dos 10 tem mais de 100 pessoas, né? De várias áreas e tal da cidade. E aí você está no nosso pensamento já há um tempão. Legal. E tem outras pessoas, porque essa lista de 10 tem mais de 1000 pessoas, Imagina. assim, de pessoas que não cabem, seriam 10, mas são 10, né? São mais de, sei lá, centenas de pessoas, 10, entendeu? Que são ótimo. importantes para a gente estar batendo esse papo. Me veio na cabeça aqui, diante do que a gente estava conversando, né? Antes de abrir câmera, que é o que a gente vai falar, aquela famosa frase de Cacilda Becker: não me peça de graça, a única coisa que eu tenho para vender, né? Uma das maiores atrizes do Brasil, né? E assim, a gente vive... É uma profissão que... Eu estava até vendo alguma coisa, não sei se um vídeo no Instagram agora, acho que ontem, falando sobre essa coisa de que sempre, ou sei lá, volta e meia pedem ao artista para fazer o serviço dele de graça. E nesse vídeo alguém falava assim: você não liga para um médico para dizer, faça, né, a Exato. consulta e tal, de graça e tal. Mas enfim, vamos falar... Jackson, eu adoro esse... Acho que foi um ótimo começo, porque você traz aí um tema, né, que eu acho que o festival ele está totalmente inserido, né? Para mim, eu vejo o festival como, digamos, um organismo, né, que habita essa encruzilhada entre a produção artística, cultural, né, e o mercado, né? As tensões que estão ali envolvidas também no mercado. E quando eu falo mercado, eu estou falando, sim, de diferentes agentes, estou falando de instituições, estou falando numa perspectiva da gente viver da nossa produção, do nosso trabalho, né? Então o festival, eu acho que ele é esse lugar da gente pensar sobre essas questões, da gente pensar estratégias, da gente também reconhecer aliados, da gente também perceber dificuldades e da gente pensar aí maneiras da gente viver daquilo que a gente faz, do nosso trabalho, da nossa função, né? Dentro desse mundo complexo que nós estamos. Cada vez mais complexo, né? Então, são quantos anos de festival? Quantos anos e quantas edições? Ótimo. Então, são 18 anos, 2008. 18 anos, né? A gente Interessante. começou. Parece que não e parece que podia ter mais, porque é tão intenso, né? Tão poderoso, né? A presença do FIAC, né? É verdade. E são 16 edições. A gente só teve 2 anos que a gente não teve festival, muito também ligado, né, aí transformações da nossa vida e também pandemia, coisas assim. Então a gente, querendo ou não, tem uma sequência aí muito grande, né, e muito consistente também de edições, o que é raro, né, no campo das artes cênicas, né, a gente ter organismos, digamos assim, tão longevos, né. Isso é uma característica do nosso cenário cultural, né? A gente não consegue imaginar ou consegue imaginar pouquíssimas instituições que têm mais de 50 anos, né? Instituições de cultura no Brasil. E aí que está ligado a isso que você falou, é complexo, né? São políticas públicas, são empresários, como é que o próprio público, né? Para onde vai esse público, né? E instabilidades que são históricas, né? Se a gente for olhar ali o século XX, né? Quando é que se começa a se organizar o pensamento de uma produção cultural, né? É muito recente no mundo, né, moderno e contemporâneo. E somos também parte disso, né? E no Brasil, a gente tem oscilações muito grandes, né, de pensamento de país. Imagina Exatamente. como é que isso não repercute na cultura. Né? Então, vamos falar desses 18 anos e 16 edições. Bora. Vamos tentar trazer, assim, né, quase que cronologicamente, Legal. porque aí a gente vai passando por fases Boa. para chegar na atual. Então vamos começar onde começou. A gente se conhece do teatro, né? Sim, a gente se conhece já sim. tem quantos anos? Uns 30 por aí, né? Ou mais, né? Não é? Por aí. Como é que você começou então no teatro?
Cara, Jackson, como eu comecei, acho que é muito, assim, eu tenho pensado bastante nisso até. É, porque tem vários começos, eu poderia dizer. Mas talvez o começo que eu gosto mais de contar é quando eu ainda era menino, assim. Eu vivi durante 10 anos, eu cresci em São Paulo, né? E minha mãe era aquela pessoa que fazia mil coisas e também passou pela produção cultural. E nessa época eu devia ter 10 anos de idade e acompanhava ela, que era produtora, num espetáculo chamado A Caixa de Brinquedos, de Lucinha Lins. E eu já tinha crachá, eu ia todo final de semana, eu tinha crachá e tinha função. Que maravilha, Eu tinha porque função. já nasceu essa figura, né? Já nasci Já trabalhando. para produzir, para trabalhar com organização, Organização. assim, né? Então eu tinha meu crachazinho, tinha função. A minha função era, criança dos anos 80, ir buscar conhaque para Paulette. Não sei se você lembra do Paulette. Lembra um ator que era... que estava muito em programa de humor, de Jô Soares, tal, magrinho, alto, super... Ele tinha uns personagens, eu não vou me lembrar. Pedir a W, será que W acha aqui? Né? Vai achar, Paulette. Paulette, né? Com Botou certeza, Paulette. com certeza. Eu não estou lembrando da imagem, com certeza Mas quando você vê a sei. imagem, você vai conheço, lembrar. Paulette, Cláudio Tovar, que era o marido de Lucinha, e Lucinha Lins, que tinha programa na Rede Manchete e tudo mais. Então eles faziam um grande musical. Sim, mas você é baiano, né? Eu baiano, Sim, baiano. Tá, porque você falou lá, a criança foi morar lá. Mas tá, eu fui morar lá tá. com 5 anos de idade. E aí, digamos, os meus primeiros contatos com as artes cênicas, propriamente dito, foram lá em São Paulo. Quer dizer, isso aí é um espetáculo musical, né? É um espetáculo musical, eu tinha meu crachazinho, ficava nos bastidores, então eu tinha que trazer o conhaquezinho de Paulette para ele esquentar, aquecer a voz, e tinha que colocar pilha no microfone da Lucinha Lins. Responsabilidade, assim. Responsabilidades. Entre outras pequenas... Aí eu, de vez em quando, o pessoal também me deixava... Sim, pô. Paulette. Paulette, cara. Paulette. Figuraça, assim. Dançava pra caramba, tudo. Era incrível. Conheço, sim. Figuraça. E... Valeu, W. Obrigado. E aí o pessoal me deixava operar canhão de luz, umas coisas assim que, uma criança de 10 anos de idade está no universo, né, de um espetáculo musical. Tinha um corpo de baile que vinha do Rio de Janeiro, todo final de semana eram 20 pessoas, sabe? E aquele bastidor de musical mesmo, grande, de trocas de figurino, com rapidez, com efeitos especiais. Era incrível. É interessante porque você vai lá para os seus 10 anos de idade e só trazendo algumas coisas que você trouxe, você traz a complexidade que é, né, um espetáculo cênico, né? Sim. Para ele acontecer, né? Você tinha que pegar o conhaque, que é, né? Alguém tem que ter essa função, tem a pilha do microfone. Exato. Né? E tinha que fazer aniversário. Eu tinha que fazer aniversário quase todo final de semana. Era uma das melhores funções. E que é mais, assim, que o aniversário é interessante, que é um dos possíveis desdobramentos do artista, né? O cara é ator, vai animar uma festa, um aniversário, para ganhar um tostão a mais, né? Nesse caso, a gente estava falando aqui, né, também dessa interface, né, entre a produção artística, cultural e as questões de mercado. O espetáculo tinha um patrocinador, né, que eram fábricas de brinquedo, né? Como era um espetáculo voltado para o público infantil, então todo final de semana se sorteava um brinquedo para a plateia e tudo mais. E aí se escolhiam os aniversariantes do dia. Só que às vezes não tinha aniversariante. Então, na plateia. Então eu já ficava ali. Você era o... Tem algum aniversariante hoje. Mas você ganhava real ou era só para... Ganhava mesmo. Sorte sua quando não tinha, né, um aniversariante. Né? Exatamente. Mas isso durou quanto tempo? Isso durou, poxa, sei lá, acho que uns 6 meses. E que na cabeça de uma criança é uma vida eternidade, né? É para lembrar na vida toda. Exatamente. Né? É muito intenso isso, né? Demais. E é fundador, né, digamos assim. Né? Você acaba tendo uma função no mundo. Era muito diferente com os meus colegas de escola, que viviam finais de semana completamente diferentes do meu, né? Sei lá, shopping, futebol, e eu ia para o teatro, né? Ia para o teatro, mas para os bastidores do teatro. E é interessante você trazer, porque assim, a importância da arte, né? Porque você falou, muitos da sua idade que não seguiram, muitos deles também não tiveram essa oportunidade, né? Exatamente. Para você ver se a arte está na escola, né? Se os teatros numa cidade, no município, no estado, né, no país, estão mais cheios de atividades de todos os, né, segmentos, de todos os estilos de teatro. Jackson, e hoje em dia eu diria que a gente tem que... o nosso mundo está mudando, né, cada vez mais, e eu acho que é tão importante a gente estar na vida das pessoas de um modo transversal.
seja real e no espaço virtual também, né? Eu acho, digamos, eu faço assim uma certa campanha com os meus amigos de dizer, cara, a gente tem que estar nas redes sociais, né? Porque se a gente não tiver nesse lugar, outras pessoas vão ocupar esse espaço com os seus discursos, né? Então, assim, se a gente não defender o nosso modo de produção também nas redes sociais, as pessoas não vão saber a importância de uma lei de incentivo, né? Não vão saber justamente do passo a passo de fazer um espetáculo, um show, que não é só uma questão de talento, mas é uma questão de trabalho, de dedicação, de especialização. O talento só se o cara não tiver a batalha ali para chegar nos lugares. Exatamente. Né? Então, assim, acho que tem que ocupar e fazer da nossa atividade um lugar presente também, né? E aí, como é que continua isso depois dos 10 ali? Então, até chegar sei lá, quando nós nos conhecemos no teatro, quanto tempo você já tinha de teatro? Ali, quer dizer, então, se eu for contar, né, desse momento inicial ali da infância, eu já tinha alguns anos de teatro, mas digamos que naquele momento que a gente se encontrou, se não me engano, foi ano 2000, foi num prêmio de teatro, uma direção de Deolino Ceccuti. Verdade. E ali acho que foi 2000, 2001. Eu era aluno da escola de teatro. Eu era aluno de direção teatral, né, da escola, que eu entrei em 98. Então ali eu estava com 3 anos de uma formação acadêmica, que também é algo que é um dado que muita gente não sabe, não conhece. Que existe, né, faculdades especializadas em artes. E mais, a Bahia é precursora, a Bahia ela é referência no Brasil, né? No ensino de arte. A gente tem todas as faculdades de arte, tem música, tem artes visuais, tem teatro, tem dança, plásticas, né? artes plásticas. A gente tem realmente uma potência. Não é à toa, né, que essa Bahia que se aplaude, né, todo verão. Eu estava pensando nisso, acho que de ontem para cá, assim, né? Tem um porquê de tantos artistas baianos se destacarem no Brasil e no mundo, né? Exato. Nós já tivemos, acho que a Escola de Teatro já foi a melhor da América Latina, A composição e regência lá de música também, né? Exato. A gente tem todo esse passado, né, ali da UFBA. A UFBA é fundamental nesse processo. A UFBA, na verdade, se a gente não tivesse tido a UFBA, né, a gente talvez... Claro, a gente tem uma exuberância cultural que é enorme, né, que ultrapassa ia a se UFBA, expressar de alguma forma. Exatamente. Mas a UFBA é uma articuladora, né? A UFBA justamente é esse lugar onde acaba a gente também não só produzindo pensamento, produzindo conhecimento, mas também articulando isso para atingir, alcançar outros horizontes, né? Então, isso começa ali na década de 50, 60. Né? A gente recebe também muito na Bahia, por conta da universidade, muitos europeus que estão ainda, né, reconstituindo a vida pós Segunda Guerra, né? Então a Bahia acaba tendo também grandes mestres do modernismo, né, que coloca a gente e faz esse cruzamento maluco, né, entre as tradições culturais baianas e o modernismo europeu. Exatamente. Junta tudo. Junta tudo. E aí acaba atualizando um discurso com muitas características muito peculiares que impressionam, né, que seduzem também mundo afora. Potencializando a nossa cultura. Aí você me fez lembrar, assim, Ariano Suassuna, quando falavam a ele que ele era contra o estrangeiro, né? O estrangeiro, ele fala, não, desde que não seja uma coisa para nos sobrepor, né? A Bahia, eu acho que faz isso muito bem, né? Absorve para nos tornar mais ricos, né? Exato. Mais poderosos, mais, né? Eu acho que a Bahia tem esse poder. O Armindo Bião, professor, grande Bião, ele dizia sempre que essa localização, né, de Salvador, né? A gente fala Bahia, mas em Salvador, o recôncavo, né? Esse lugar de porto, né? Esse lugar de chegadas e partidas, né? E é um lugar de contato com o mundo, né? Eu adoro lembrar quando o Bião dizia assim, a baiana é novidadeiro. Né? Novidadeiro é ótimo, né? Novidadeiro. A gente gosta de novidade, a gente está sempre antenado. Nada de monotonia, né? Tem que sempre chegar uma coisa para a gente devorar, né? Assim, antropofagicamente. Exatamente. Né? A gente dá nossas pernadas, né? Culturais em vários âmbitos, justamente misturando, né? E eu acho que isso tem uma tecnologia, né? A gente tem essa potencialidade. Não basta ter só esses elementos, né? Tem que também ousar misturar, tem que justamente ter uma certa
como eu posso dizer, mas é ousadia mesmo, né? De dizer assim, cara, não é só porque alguém disse que aqui é o limite, sabe? E se eu for um pouco mais além? E se eu misturar Lé com Cré? Sabe como é que vai dar isso? É um certo desrespeito, entre aspas, a um desrespeito a uma demasia de respeito a uma tradição, digamos assim, né? A gente fala, pô, tá bom, a tradição a gente respeita, mas vamos colocar uma cor aqui para ver o que dá. E normalmente a gente vai se produzindo e vai se reinventando. Essa imagem é legal. Você falando me fez lembrar, Vixe Maria, Deus e o Diabo na Bahia. Porque vem Deus, né? Desafiado pelo diabo, que diz que vai abrir a igreja dele aqui vai ser poderosa, que o povo vai poder pecar as claras. Aí o anjo Gabriel fala, Deus não dá nem, Deus vai lá e tal, aí vem para cá. E na convivência com o povo baiano, Fernando Guerreiro ele escreve a peça de um jeito que o povo baiano vai desconstruindo o Deus e o diabo. Legal. Tipo assim, você é Deus, então, né, eu sou, né? Então é um pouco isso, assim, não é um povo, é um povo que de alguma maneira sabe o poder que tem, né? Sabe a grandeza que é, né? Demais. Por mais que a gente saiba que ainda precisa, né? A gente está sempre nessa luta, mas tensionando, digamos assim, né? Esses limites que historicamente às vezes querem impor para a gente, né? Principalmente parcelas da população que foram historicamente alijadas, né? De vários direitos. E a gente é constituído disso, né? 80% da nossa população é negra, sabe? 80% da população vive historicamente, né, na periferia, na borda, né? Mas criando outras inteligências também, né? Criando outras tecnologias, criando outras conexões e que às vezes a gente não consegue nem perceber os códigos, né? Mas que tem muita inteligência, tem muita potencialidade. E não à toa que a gente, sim, digamos, se destaca, que a gente está sempre sendo ouvido também, sabe, nas mesas, nos debates. A Bahia tem um lugar de respeito, sim, no Brasil e na cultura brasileira. Tem grande, Sem assim. dúvida. Aí nas artes cênicas, de alguns anos para cá, eu começo a perceber isso, que o ator baiano, né, o povo de teatro da Bahia, tem um valor semelhante, eu já falei isso aqui, ao jogador de futebol lá fora, o jogador brasileiro Sim, lá fora, né? Tipo verdade. assim, você é baiano, né? Uhum. Então, a gente pegou uma época bacana, que você fala aí, né? Eu cheguei aqui em 89, então anos 90, Sim. né? Teve um momento bacana de Era efervescência, de muita gente surgindo, grupos, espetáculos, né? Sem dúvida. Quando é que nasce aí a ideia do FIAC? A ideia do FIAC já é um pouquinho mais adiante, ali 2007, né? E a ideia do FIAC ela nasce justamente por conta de uma conjuntura, né? Um festival é isso. Ao mesmo tempo que ele mede a temperatura, ele também é muitas vezes fruto, né, de um momento político-econômico que favorece, potencializa o nascimento de um festival. E foi exatamente isso que a gente viveu em 2007. Não sei se você vai lembrar, mas a gente estava ali em 2007 com uma mudança de governo estadual, né? Márcio Meirelles assume a Secretaria de Cultura, um homem de teatro, né? A gente também está com um volume, né, de instrumentos que financiam a arte e a cultura no Brasil, de forma geral. Já no segundo mandato de Lula, Lei Rouanet, etc. Tal, as estatais, né, apostando na arte e na cultura no Brasil todo. Então a gente tinha, naquele momento, um panorama de, se não me engano, sei lá, uns 6 ou 7 festivais no Brasil patrocinados pela Petrobras, festivais de teatro, né? E aí, nesse momento também, começam a se lançar editais, né? Começa a se conformar essa política de financiamento público através de editais. A Bahia se perguntava sempre, né? Poxa, a gente tem essa faculdade, né, que é tão conhecida e reconhecida há tanto tempo. A gente tem uma produção, a gente tem Jackson Costa, Wagner Moura, Lázaro, todo mundo aparecendo no cenário nacional. Já há muito tempo, Arildo, etc. Band Teatro Olodum, Band né? Teatro Olodum, sabe? A gente já tem todo esse movimento, né, acontecendo. Movimento, sabe? Essa galeria de talentos. Não precisa provar mais nada para ninguém, mas a gente não tem um festival, né, do tamanho dessa produção, né? Então, ali naquele momento, teve essa oportunidade, esse favorecimento, digamos, né, do contexto social, político e econômico da época, que falou, não, a secretaria, né,
apostou num festival que fosse do tamanho, digamos, da produção da Bahia, para não só trazer as coisas do mundo, né, mas para a gente conectar a Bahia também com esse mundo, né, porque a gente faz muito, mas muitas vezes faz e fica aqui, né? Mas pô, como é que a gente dá a dimensão, o alcance dessa produção para além das nossas fronteiras, né? Então foi esse o objetivo. Márcio convidou Nelly Frank, diretora alemã, radicada na Bahia. Maravilhosa. Maravilhosa. Durante muito tempo produziu aqui, fez coisas fantásticas, né? Que repercutiram nacionalmente, circularam nacionalmente, que deram também essa dimensão, né, de um teatro baiano articulado ali com um outro vocabulário também muito europeu, né, da Alemanha. E falando de nós nordestinos, como de nós. poucos de nós, né, falamos, né, embora tenhamos grandes artistas, né? Claro. Mas, né, criando esse estranhamento bom, né, da gente poder se perceber de outra maneira. Nelly convidou Ricardo Libório, que era um cara também ligado à arte e à cultura, e formado em administração, né, tinha bem esse perfil administrador, e me convidou também para fazer parte, digamos, desse primeiro time, porque eu já estava trabalhando, já desde muito novo, na Aliança Francesa. Eu fazia a coordenação cultural da Aliança Francesa de Salvador, de 2002 a 2007, né? Eu cheguei lá moleque, eu fui estudante, fui aluno, etc., da Aliança, assumi essa coordenação, ou seja, eu já tinha uma articulação com a produção internacional, já estava também não só em contato, mas trabalhando nesses moldes, né, de cooperação artística, de residências artísticas. Por exemplo, a Aliança Francesa foi a primeira instituição na Bahia que começou a promover residências artísticas, que hoje em dia é uma maneira, né, de se constituir trabalhos e pesquisas artísticas muito mais conhecidos, muito mais familiares, né? Mas na época ninguém falava em residência artística, né? Essa possibilidade de um artista vir passar uma semana, 2 semanas trabalhando, pesquisando, conhecendo, né, outras produções, como hoje em dia o Goethe faz bastante, né? Verdade. O Goethe é um super centro cultural também, apoiador de todas as edições do FIAC, e que é uma das unidades no mundo, acho que só tem 2, e uma delas é em Salvador, Bahia, que abriga artistas e profissionais da arte e da cultura durante o ano, justamente para pesquisar, para desenvolver seus trabalhos, né? Para criar conexão. Uma utopia, né? Assim, né? É maravilhoso, real, né, maravilhoso. Bahia. Mas já estão entendendo, né, que a arte e a cultura é uma economia super poderosa. Se a gente for pensar nesses termos, né, é só olhar para a Coreia do Sul, né, e o K-pop. Alguém pode duvidar, né, da força e da pujança da arte, da cultura pop, etc., para a economia? Não dá para pensar, né? E tem países que se organizam estrategicamente para ter, digamos, o desenvolvimento econômico também dessas atividades, né? Mas, enfim, só costurando essas idas e vindas do FIAC, mas ele nasce com essa coisa, nesse momento, 2007 para 2008, e mais. Ali em 2008, a gente traz pela primeira vez Peter Brook, um trabalho do Peter Brook, que era digamos... Foi no Vila? Foi no Vila. Eu vi, meu amigo. Muito grato por você trazer Peter Brook, né, que é esse gigante do teatro mundial, né? Exatamente. Para mostrar um teatro essencial, né? Um teatro... E que a gente nunca tinha tido, sabe, um Peter Brook na Bahia. Ele já tinha ido no Brasil, São Paulo, 1 ou 2 vezes. E a gente começa, digamos assim, né, com esse um dos grandes, né, do século XX, a gente traz para Salvador. Então a gente já nasceu um festival grande, nasceu um festival, sabe, com capilaridade, um festival realmente para dar a dimensão da nossa produção aqui. Então essa foi uma primeira fase, né, do festival, ali que eu posso considerar entre 2008 até 2013, 2014, a depender do recorte que a gente faça, né? Mas era um festival mais grandioso e que está, de novo, né, atrelado ao seu momento histórico, né? Até 2018 a gente tinha outros patrocinadores também, patrocínios robustos. A arte e a cultura até aquele momento estava sendo pensada de uma maneira, né?
Depois disso, a gente teve uma ruptura muito grande e quem nos manteve, né, realizando o festival foi a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, que sempre foi o nosso patrocinador desde a primeira edição. Desde a primeira edição. Isso é maravilhoso, né? É maravilhoso. Então, assim, com todos os altos e baixos que a gente viveu, e aí eu estou falando do povo brasileiro, né, a gente sempre manteve o apoio financeiro da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, e que, diga-se de passagem, a gente tem um instrumento aqui, Jackson, que as pessoas precisam saber, que é único no Brasil e todo mundo fica de queixo caído quando ouve a gente falar disso, que é o edital para eventos calendarizados, né? Edital de apoio a eventos calendarizados. O que vem ser aí? O que isso vem ser? Que aqui na Bahia a gente tem um instrumento que financia um projeto artístico, nesse caso, né, estruturante, como são os festivais, através do edital. E uma vez que você ganha aquele edital, aquele apoio está garantido por 4 edições, por Maravilha. 4 anos. Tem uma vida para dar tempo, se for o caso, de batalhar uma... Né? Planejar. Isso é estadual? Isso é estadual. Isso é estado. Isso é estadual. Isso é único no Brasil. Maravilha, começou não sabia. Em 2013 se percebeu, né, que podia se fazer dessa maneira. Quando a gente vai pensar, né, uma ponte demora quanto tempo para ser construída? Mais de 1 ano, 2 anos, 3 anos, às vezes, né? Essa que vem aí, né? Salvador, Itaparica, não sabemos, embora sejam chineses, né? Pode ser que a gente durma e acorde com a ponte pronta, né? Mas leva um tempo, né? Leva um tempão. Leva um tempo. Então, foi o mesmo pensamento. Alguém falou, poxa, peraí, para fazer uma ponte, não sei se num contrato só de 1 ano, né? Ou só de uma edição da ponte, não. É um contrato para... E essa imagem é legal porque é uma construção, né? Exatamente. Não é, esse ano a gente faz, o ano que vem a gente não faz, não construiu nada praticamente, né? É você jogar dinheiro pela janela. Jogar dinheiro pela janela. Porque você né, aplica todo aquele dinheiro e quando vai começar a movimentar, quando as pessoas começam a se dar conta disso, já acabou. Felipe, aí você, antes de abrir câmera, que a gente conversou, eu falei, grava que a gente já tem um programa pronto, né? Porque tem a ver com isso. Você falando assim, que nessa imagem... Sempre que eu vejo algumas coisas assim que está ligada a tudo na sociedade, eu penso nisso que você falou, que eu vou trazer, que para destruir uma coisa pode ser assim, mas para reconstruir é um trabalho que a gente não sabe quanto tempo se leva, né? Então, a importância desses apoios duradouros, né? Perfeito, exatamente. A gente está falando de uma cadeia produtiva, né? Quando a gente está vendo ali um espetáculo, foram muitos esforços, né, que se coordenaram para chegar ali e com a excelência que a gente quer, né? Então, quando a gente vê o resultado de um espetáculo, a gente está falando da iluminação, da cenografia, da atuação, da escrita do texto, da tecnologia, até de trazer essas pessoas, né? Então, a gente vai também falar com os nossos amigos do marketing, da comunicação, enfim, é toda uma cadeia, né? Quer dizer, para trazer o público nessa conexão, aí tem uma turma, uma equipe de publicidade, né, para fazer a comunicação. Né, exatamente. Mas quando você desestrutura isso, essa cadeia se rompe, né? As pessoas têm que sobreviver, elas acabam... Migram para outras, né? Serviços mais tradicionais, né? De um dia a dia. E aquele lugar da arte e da cultura fica esvaziado, né? Então, quando a gente tem esses incentivos e se investe estrategicamente, porque quando a gente está investindo na arte e na cultura, a gente não está investindo na diversão e no lazer, a gente está investindo justamente numa economia que funciona, que as pessoas estão buscando ocupar o seu tempo, as pessoas estão querendo também se cultivar, as pessoas também, né, a arte e a cultura nos permite ver outros horizontes, nos permite alçar outros voos, nos permite... Nos enxergar melhor, né? Muitas vezes decidir, né, por um caminho mais ameno, um caminho mais da escuta, né, do que o caminho da briga, do horror. Então, assim, a arte e a cultura é investir, na verdade, na humanidade, né? Justamente a gente investir naquele elo que nos torna únicos nesse planeta e dizer assim, opa... Não, é importante que a gente está aqui, que a gente sabe que a gente está vivo, que você está seguro, que eu estou seguro, que sabe, a gente celebra a vida, porque no final das contas é sobre isso, né?
todo mundo, né, sai de manhã cedo, acorda, trabalha, para fazer o seu dia a dia, mas no final das contas todo mundo quer esse acolhimento, né? Tá todo mundo também, sabe, olhando um para o outro, dizendo assim, a gente está nessa aventura humana maluca, né? E que a gente tem algumas respostas, mas tem muito mais dúvidas, muito mais questões, né? Então a arte e a cultura nos acolhe, a arte e a cultura também nos abraça, nos dá explicação, nos dá lugar no mundo, né? Então é necessário, sim, investir e cada vez mais a gente busca esses lugares, né? Não à toa, como a gente falou, a indústria da arte do entretenimento em vários países são motores da economia, né? E é uma das maneiras de se justificar a arte e a cultura, mas não a única, né? Mas a gente tem que também falar e colocar isso em evidência. Porque se o argumento é que não é rentável, né? Exatamente, porque o mundo que a gente vive é esse, né? No mínimo, se for um investimento para que tenha uma renda, tem a renda. Exatamente. Então, né? Então a gente tem que também saber articular, né, e operar dentro da lógica desse mundo, né? É o mundo dos negócios, é o mundo da economia. Ok, a gente também tem valor aqui. É o mundo da educação, é o mundo do bem-estar, a gente também tem valor. A gente tem valor em todas as dimensões Perfeito. da vida, sabe? Não tem limite, né? Não tem limite. Quem são quem que apoiava desde o começo, quem já apoiou? Porque é importante, às vezes, né, tem o governo e tal, Sim. que empresas... Cara, na época teve Banco do Brasil, teve Caixa Econômica, a gente teve quem mais, Felipe? Petrobras, desde sempre, né? Não foi desde o primeiro ano, mas logo depois, acho que no segundo ano já entrou. Posso estar enganado aqui, mas acho que sim, talvez até, acho que, não me lembro agora. Se é do primeiro, mas entrou se não foi no primeiro, ficou com certeza no segundo. Permanente, né? E ficou até 2018. Quem mais que a gente teve? A gente teve um patrocinador muito legal, que foi a Oi Futuros, lá do Rio de Janeiro, a empresa de telefonia e tal. Foram muito legais, durante alguns anos eles patrocinaram a gente também e sempre apostaram justamente nas maluquices que a gente criava, assim, ali no pátio do Goethe Institute, né, também conhecido como ICBA. A gente sempre montou um ponto de encontro diurno que a gente promovia ali debates, oficinas, encontros de reflexão, né, de pensamento, mas sempre muito conectados com, digamos, a linguagem, né? Então, quando a gente faz lá no festival, a gente costuma, né, quando vai pensar um seminário, né, ele é tudo menos um seminário careta, né? É um seminário que a gente costuma dizer performativo, né? E por que performativo? Porque a gente está bebendo ali, digamos, das tradições da performance, né? Então, o nosso seminário, a gente muitas vezes cria, né, formatos que a gente desloca o público. Ou seja, o público pode parecer um interveniente, pode parecer também um especialista, né, que vai falar. Ele ocupa o mesmo lugar. Ele está mais vivo, né? Mais participativo, mais ativo. Exatamente, né? Isso é bacana. Exatamente. Né? A gente tem, por exemplo, no seminário, uma atividade que a gente começou a fazer que se chama terreiro. E no terreiro a gente convida, né, algumas pessoas, apresenta essas pessoas, né, e normalmente a gente convida porque são representantes, né, de um saber, de um conhecimento, alguém que faz parte também da linguagem, do setor. E a gente convida e apresenta, né, esse especialista e convida as pessoas para... A gente divide o palco da seguinte maneira. Isso tudo acontece no palco ali do Goethe. Então, digamos, são 5 especialistas. Eu vou apresentar os 5 especialistas para a plateia. Depois, a plateia vai ouvir esses especialistas que ela escolher. Por quê? Cada especialista vai estar num círculo de cadeiras e no palco. Então, a plateia, depois que entende quem é quem, vai atrás desse círculo e se senta nessa cadeira. Vai mesmo, se locomove e vai formando grupinhos de conversa. Então, quando você vê, se você chega um pouquinho depois, as conversas duram 15 minutos. Né? São conversas urgentes, são conversas, sabe, que causam vontade de você ficar. Aí as conversas acontecem durante esses 15 minutos e quando você olha aquele grupo, é um grupo de pessoas que estão conversando. Trouxe ali.
Aqui foi no seminário, não é exatamente Não é exatamente isso, mas é lá isso aqui é lá no ICBA, né? E não, isso aqui é já no MAC, tá vendo? No Museu de Arte Contemporânea. Isso foi ano passado, porque o Goethe, ano passado, eles estavam em reforma. Foi o único ano que a gente não fez no Goethe. Mas se digitar aí Terreiro FIAC, vai aparecer. Vai aparecer. Então Sim, a gente senta nessas rodinhas de conversa. Que depois desses 15 minutos para, e aí você tem o direito ou de você ir visitar outro especialista, ou de você permanecer no seu especialista. Você fala assim, não, eu parei aqui na roda com o Jackson e quero ouvir ele falar mais. Então vai ser uma nova rodada. E aí qual é mais 15 minutos ou mais 15 tempo? Não, são sempre mais 15 minutos. Sempre mais 15. São sempre rodadas de 15 minutos. 5 especialistas, 5 rodadas de 15 minutos. 6 rodadas de 15 minutos. Você sabe que você vai poder ter uma rodada com um especialista pelo menos uma vez. Se você decidir ficar mais de uma vez, aí você está perdendo o outro. Está perdendo um. Mas aí o que acontece? Quando a pessoa decide de ficar, você foi nosso convidado lá, Jackson. Então você está contando, falando da sua experiência, é sempre conectado à sua trajetória de vida. Aí você organiza a sua cabeça, né? Você conta uma história, tudo mais. E aí as pessoas saem e vão para a próxima rodada com outras pessoas. Mas se alguém fica, ele já te coloca uma questão. Ele fala, Jackson, você vai repetir a mesma história? Maravilha. Você vai contar como se fosse a primeira vez novamente? Pois é. Né? E aí, eis a questão, né? Isso é maravilhoso, né? E aí tem essa, digamos, essa perspectiva da performance, né? A performance a gente não ensaia, né? Digamos assim, uma das definições da performance é que você não ensaia, né? É um acontecimento, é algo que acontece ali uma única vez. Então, quando você se coloca nesse arranjo, né, que é muito simples, você já se coloca a pergunta, eu vou repetir, mas espera aí, mesmo que eu repita, ou que eu tente repetir, nunca é a mesma história, sempre muda um pouquinho. E aí você começa a criar outras camadas daquele discurso e outras conexões com aquela pessoa que ficou ou as pessoas que vêm. Então, na verdade, é um exercício. E assim, para os dois lados, né? Para quem já ouviu a história, que vai ouvir novamente a mesma história por outros ângulos, né? E para o cara que vai contar, que sabe que tem 1, 2 ou 3 ali, que fala como é que eu vou aqui me tornar vivo diante do... Né? E às vezes acontecem coisas muito legais no terreiro, que é... Às vezes tem alguém na roda que se torna protagonista daquela história. Porque ele tem uma experiência única e que ele fala, cara, isso que você está contando aconteceu comigo e não sei o quê. E aí vira uma outra história. E o que é muito legal é isso, que as pessoas são chamadas para estarem ali em pé de igualdade. Você, enquanto especialista, você é o detonador daquele jogo, né? Mas ali está todo mundo em pé de igualdade, está todo mundo se relacionando, conversando, trocando experiências. E desenvolveu o potencial que o público tem, né? Que o povo tem. Exatamente. Então, aí você traz essa atividade que é fantástica, quer dizer, é um festival de arte cênica, né? Que tem essas outras atividades que são fantásticas também, né? Para o espectador, para o público, né? E esse aqui? Esse aqui é o espetáculo do Magilute, que vai acontecer. Isso aqui vai acontecer. Vai acontecer agora, nessa edição. Exatamente, ele está no site da gente, dessa edição. Esse é um festival, um espetáculo em homenagem a Luiz Gonzaga, de um grupo de Recife, que é o Magilute. Eles estão comemorando 20 anos de carreira. Maravilha. Só fazem teatro, né, no Brasil afora, e vão se apresentar aqui com 4 trabalhos, Jackson. Porque a gente quis, esse ano, reforçar justamente algumas perspectivas exitosas do nosso teatro de pesquisa, né, nordestino, norte e nordeste, né, para a gente justamente dizer assim, cara, apesar dos pesares, a gente faz e está se profissionalizando, sabe? Está ganhando robustez. E o Magilute é um representante disso, sabe? Maravilha. É um grupo que tem agora 21 anos. O trabalho que abre o festival é deles também, né? Que abriu, na verdade, agora, terça-feira, é o Édipo. É uma versão do Édipo, Édipo Rei. Ele chama Édipo Rec. É um Édipo super inovador. O Édipo é um DJ, só para você ter uma ideia, né? E depois eles fazem outros 3 trabalhos, que é o Estúdio número 1, número 2 e o Luiz Lua Gonzaga. Então, tem muita coisa aqui para a gente saber, né? Na minha cabeça aqui, para conduzir essa conversa com você. Boa. Mas vamos voltar depois para essa coisa da pesquisa. Como é que se dá a pesquisa internacional? Porque se fosse só na Bahia, já seria muito trabalho, que a Bahia é muito grande, né? Mas não é só no Brasil, é no mundo.
Mas vamos falar um pouquinho das atividades, porque essa atividade é muito Aham. interessante que você trouxe, que não é um espetáculo em si, Sim. pode até ser, depender do ângulo, pode Aham, ser. Exato. Que atividades mais tem, além dos espetáculos? Né? Tem Legal. essa atividade que você trouxe, o que mais Massa. tem? Para você entender assim, digamos, de uma maneira esquemática o festival, ele tem a programação artística, né? As atividades formativas, né? Que a gente lê, a gente reconhece como as oficinas, ou os seminários, palestras, e a gente tem também um braço do festival que é muito forte, que são das atividades de mediação cultural, né? Que justamente faz um trabalho que até pouco tempo a gente não tinha essa dedicação, que é um trabalho com os públicos, né? O que a mediação cultural acaba gerando e criando onde ela chega, né? Que pode ser no festival, pode ser no centro cultural. A mediação é justamente esse lugar de pensar, a gente precisa ter um relacionamento com a nossa comunidade, né? O projeto artístico, né, o trabalho artístico ou uma instituição cultural, ela só tem razão de ser se ela estiver em contato com as pessoas, né? E assim, como fazer uma luz de um espetáculo é um trabalho especializado, como interpretar para um espetáculo é um trabalho especializado, o trabalho com os públicos também é um trabalho especializado. Precisa também ter pensamento, né? Também tem que ter estratégia, tem que ter também intencionalidade. Então, desde 2011, a gente vem fazendo um trabalho sistemático, né, de mediação cultural com os públicos da cidade de Salvador. E aí, cada ano, né, a gente tem diferentes focos, a gente tem diferentes estratégias, ou às vezes também tem o trabalho recorrente com alguns públicos, de criar um relacionamento, sabe, Jackson? Porque a gente também tem que começar a pensar que a gente está num sistema que é muito bruto, né? É um sistema do consumo. E assim como a gente consome, né, uma roupa, a gente consome um refrigerante, a gente consome também, às vezes, as pessoas, né? A gente é nascido e criado nesse sistema. Então, a gente não tem como ser muito diferente, né? Mas como é que a gente sai dessa lógica do consumo, né, das relações, e a gente entra na lógica da manutenção, do cuidado das relações, né? Então a mediação, ela cria, né, mecanismos e atividades para a gente manter contato e laços com essas pessoas que fazem parte de alguma maneira do festival. Então, são trabalhos, atividades que começam antes do festival, agora mesmo está tendo mediação durante o festival e depois do festival, né? Então, e não é bom que se diga, não é um trabalho de explicar, sabe? Não é dizer assim, olha, você vai ver um espetáculo que é assim assado e você deve perceber dessa maneira. Não, na verdade, o trabalho de mediação e quem conduz Rita Aquino, professora da universidade, da escola de dança, e conduz de uma maneira muito, muito própria e muito apropriada, a partir justamente dos elementos, né, que a gente trabalha geralmente na própria linguagem, né? A ideia de relação, a possibilidade de improviso, uma dimensão também de multiplicidade de significados, ou seja, é um trabalho de escuta. Eu posso estar, não sei se eu estou conseguindo falar, digamos, concretamente da dimensão da mediação. Essa relação que você está criando com o público, não é isso? Isso, é uma relação dos com espetáculos o público. com o público. Exatamente. Isso é muito legal. Então, Rita, com a equipe dela, encontra com representantes de diversos setores e de centros culturais ou escolas de Salvador, e a gente começa, através do espetáculo que vai acontecer na programação, a gente começa a estimular debates múltiplos, porque as peças que vêm para o festival, elas são muito instigantes, né? Elas estimulam o debate, são a temas conversa. diversos e linguagens diversas. Exatamente. Né? Então a gente pode falar sobre o tema da peça, a gente pode falar sobre as abordagens, as escolhas estéticas daquela peça, a gente pode falar sobre o contexto social, político. A gente tem uma série de questões que são iniciadores da conversa, iniciadores desse relacionamento. Então, a partir desse pretexto, né, que é a peça, a gente começa a encontrar com essas pessoas, né, e mostrar que no festival esses debates estão ali repercutidos na peça.
e que a opinião dessas pessoas é super importante. Sobretudo a opinião dessas pessoas, sobretudo a presença dessas pessoas é importante. É para elas, né? É para elas. É. Então, assim, a gente valoriza justamente o conhecimento e a perspectiva que a pessoa tem na fruição desse trabalho. Então, a gente convida essas pessoas, elas vêm para o festival, e elas começam a conviver no festival. E depois a gente também tem atividades pós-festival, justamente para saber como é que aquilo repercutiu, se foi legal, se não foi. Junto com isso, Jackson, a gente tem feito também, a cada ano, pesquisas com o público, para entender como é que o festival tem chegado nessas pessoas. Né? Sabe? O que é que ficou, né? O que é que ficou, o que é que se interessa. Porque a gente tem muitas vezes dificuldade de entender. Poxa, meu espetáculo deu super certo, mas o que interessa para as pessoas? Por que dá certo? Né? Porque, o que deu errado? Exatamente. O que é que está faltando, né? Está faltando da parte de quem expressa ou da parte de quem está recebendo a expressão, Exatamente. né? Então, esse trabalho é maravilhoso, porque a pessoa entra, como você falou, não é para explicar como é que ele vai se comportar, o que é que ele vai ver, né? Exato. Mas é para deixar ele mais esperto para o que vem, né? Eu costumo dizer, Jackson, que a gente, assim, o meu grande interesse com o festival, com os trabalhos artísticos que eu faço, é de justamente a gente criar essa conexão para a gente gerar também sustentabilidade para o nosso trabalho. Se a gente não consegue mostrar qual é a importância, né, do nosso trabalho, eu não consigo te trazer para o meu espetáculo, né, e aí alguma coisa não vai funcionar, né? Então, digamos, uma das missões que eu tenho na vida é de pensar isso. Então, eu costumo dizer para artistas, colegas, como é que a gente cria, né, esses laços? Cara, assim como a gente conversa com os nossos amigos durante o processo, você recebe hoje um convite para fazer um espetáculo, ou você tem uma ideia de um espetáculo. Quando você senta para conversar com um amigo seu, você não conversa só para dizer as coisas boas que você fez, né? Cara, olha, tive uma ideia magnífica hoje, que vai ser maravilhoso, a luz vai ser... Cara, se você ficar contando vantagem, ninguém nem vai te levar a sério, vai falar, pô, Jackson tá pirado, fica ali na egotrip dele. Mas quando você senta com um amigo para um novo projeto artístico, você fala do seu desejo, das suas convicções, da sua ideia, mas também das suas dúvidas. Você compartilha as dúvidas, suas fragilidades, né, as suas escolhas, e é isso que vai envolvendo o seu amigo no processo. Né? Isso eu estou falando, quando você tem ideia às vezes, ou quando você está em processo de ensaio, você tem dúvidas, né? E isso é maravilhoso você está trazendo, porque assim, como o trabalho no teatro, né? A gente está falando de teatro, mas quase tudo na vida, mas a gente está falando de teatro, ele é coletivo, o cara vê que ali tem algo que ele vai poder ser coautor, né? Ele vai contribuir, né? Exatamente. Se ele chega, como você falou, sabe tudo, então aí, não precisa de ninguém, né? Se você chega dizendo que sabe tudo, vem me ver, ele vai sentir o quê? Somente um produtozinho, né? Fala assim, pô, eu só quero o meu dinheiro para eu pagar o ingresso. E outra coisa, Felipe, que é importante que você traz, que é o seguinte, que o teatro é bem isso, né? É um trabalho coletivo mesmo, né? É sempre bom essa participação onde todos são coautores, né? Você falou de várias funções, tem o iluminador. O iluminador, ele é um cara que cria uma expressão artística naquele espetáculo que é um sucesso, que todo mundo gosta. Às vezes, aquela luz que aquele cara faz é, né, um figurino, um adereço, né? Então, né, uma cabeça que traz uma ideia e abre esse espaço criativo para muita gente, inclusive para o público, né? Exatamente. Que é essa formação aí. Então, quando você vai compartilhando, né, todas essas questões e mostrando, poxa, como isso é interessante, as pessoas se sentem convidadas, elas querem ver, no final das contas, Jackson, todo mundo sabe como é que acaba Hamlet, todo mundo sabe como acaba, sei lá, O Vento Levou, todo mundo sabe como acaba, mas as pessoas não estão interessadas em saber só da história, elas querem saber do contexto, elas querem depois dizer para você, pô, Jackson, eu vi, cara, e você tinha toda a razão de, em vez de escolher o vermelho naquela hora, fazer o verde que você contou para mim naquele momento, sabe? As pessoas querem participar. E hoje em dia a gente tem uma ferramenta muito legal, que são as redes sociais, né? Então eu insisto com os meus amigos da gente compartilhar essas questões nas redes sociais, cara, porque é um lugar que vai nos proteger, né? Porque a gente consegue ali, a gente pode conseguir envolver as pessoas no processo. Então você não vai chamar mais a pessoa para assistir o seu espetáculo porque você quer vender o ingresso. Não,
ela já vai ter participado de todo o processo, ela quer ir lá porque ela está vibrando com você. Ela já está envolvida, Ela né? já tá Ela já faz envolvida, parte, né? exatamente. Então, a gente estamos em pleno FIAC, né? É. Graças a Deus, né? Assim, por onde estão acontecendo, né, as atividades? Tá, essa é uma pergunta, tem várias outras. E pensando nesse público, nesse cuidado, nessa preocupação que o FIAC tem de conexão com o público, Sim. como é que se dá a escolha, por exemplo? E eu acredito, enfim, Dos trabalhos, você fala. a escolha, curadoria. a curadoria, Claro, né? claro, legal. Tipo, assim, um leque, né, Aham. gigante, aberto, Sim, né? sim. De várias atividades diferentes, sempre pensando numa composição de um total Perfeito. para esse povo, né? Perfeito, perfeito. Então, a gente, nesses já 16 edições, 18 anos de FIAC, a gente já... Esse lugar da curadoria sempre foi um lugar muito caro para mim, assim, de muita atenção e de muita reflexão também. E eu vou te dizer que é sempre difícil, porque a gente está lidando com um tema que muita gente quer participar e você tem uma porta muito pequena, muito estreita, não vai caber todo mundo. Essa, digamos assim, é a essência de uma curadoria, né? Aqui não vai caber todo mundo. Então, é uma tensão, é um lugar de tensão. Jackson, a gente vem experimentando formatos e eu acho que hoje em dia a gente tem feito um formato que a gente gosta muito, que é um formato colegiado, né? Desde 2015 a gente vem fazendo, a gente já experimentou algumas coisas bem legais. Por exemplo, a partir de 2015 a gente instituiu um comitê gestor curador do festival, que envolvia na curadoria do festival todos os chefes de equipe. Então, a direção técnica participava da curadoria, a logística participava da curadoria, a administração participava da curadoria, o jurídico participava da curadoria, todo mundo. A única regra era que o seu peso na curadoria vai ser definido pela sua participação. A gente vai ter reuniões uma vez por semana. Você pode participar sua presença de todas ou de uma. O seu voto vai ser exatamente o mesmo. Mas o que a gente queria com isso? E que foi muito legal. A curadoria é um lugar de presença, de participação, de construção, né? Então, evidentemente, quem participa, né, assiduamente, quem está ali engajado, vai constituindo discurso, vai trazendo elementos para reforçar as suas crenças, né? Vai se apropriando mais, vai né? se apropriando mais do que quem chega na véspera e quer dar um pitaco. E é livre para todos, né? A brincadeira era essa, era tipo, quem chega na véspera e quem está o ano todo aqui participando das reuniões tem o mesmo peso. Né? E também uma autogestão, somos todos adultos aqui, né? Mas o argumento vai ter mais quem está... Exatamente, quem vai criando aliados no grupo, né? É isso, é política também. Então, a gente experimentou isso, estou falando aí retroativamente, 2015, onde esse pensamento a gente começou. E aí foi muito legal, porque muita gente que queria participar da curadoria podia participar finalmente da curadoria. Mas uma coisa é você querer participar, outra coisa é você realmente permanecer e participar da curadoria. Muita gente falava, eu experimentei, mas não é a minha não, valeu, obrigado. E tá tudo bem, tá tudo certo. Mas isso a gente ganhou... É bacana porque é pela vontade, pela identificação, é o tesão que a pessoa tem de participar, né? E a gente teve várias surpresas. Às vezes você falava, poxa, fulano, que tem uma determinada função... Ele trouxe aí, Festival Internacional. Ele trouxe o Instagram da gente. Legal. O Instagram lá que o pessoal manda ver. Beto Mestig, que é nosso assessor de comunicação desde a primeira edição, viu? Desde a primeira edição. Beto é outro que sobrevive bem, né? Porque de tudo faz um pouco, né? Inclusive produção, né? Exatamente. Um cara transversal que conhece muito bem grande figura. A produção cultural, ator, enfim. Então a gente fez essa experiência na curadoria. Estou contando assim porque justamente há uma complexidade nessas 16 edições que muitas vezes sim, mas isso permanece? Então, permanece de alguma maneira, não exatamente nesses mesmos moldes. Agora, digamos, essa comissão que primeiro foi, digamos, por adesão também, né, que a gente abriu, tudo mais, ela permaneceu um conjunto de 4 pessoas, que sou eu,
Rita Aquino, que é diretora do festival também comigo e responsável pelas atividades formativas, Luiz Antônio Sena Júnior, que é coordenador de produção, e Beto Metti, da comunicação. Então, somos esses 4, digamos, membros do comitê ou da comissão de seleção do festival, e que todo ano a gente convida 2 pessoas. Nesse último ciclo, né, que a gente está vivendo desde o ano passado, a gente quis intencionalmente convidar pessoas que estejam trabalhando ou que tenham um olhar para o interior do estado da Bahia. A gente quis trazer o olhar do interior do estado da Bahia. Pessoas que estão em centros de formação que a gente tem no estado da Bahia, a gente tem faculdades de teatro que não estão só em Salvador, mas também estão em outras cidades. E a gente tem uma enormidade de grupos, né, que estão produzindo. A Bahia é do tamanho da França, gente. A Bahia é imensa. A Bahia tem 427 municípios, entende? Eu tenho viajado para a feira literária, tem horas que a gente atravessa horas e horas e horas, aí uma hora a gente lembra e fala assim, ainda estamos na Bahia e não vamos até o limite, não. A gente só vai até, né? É então, muita atividade cultural, né? Muita coisa. A gente sabe que é impossível dar conta, né, da Bahia toda. Só da capital. Então a gente está chamando essas pessoas. Isso é maravilhoso. Para a gente também poder ouvir, para a gente poder saber. Ano passado a gente teve Alexandra Dumas, que é um representante do Prado, do extremo sul da Bahia, né? Vânia Oliveira também, que está atuando em Jiquié. Esse ano está com Nissagé, né? Uma diretora já confirmadíssima, que está circulando o Brasil todo, e de Alagoinhas, né? E também a professora Dodge, do extremo sul da Bahia, de Porto Seguro. Então, assim, essa é a comissão de seleção. E ela funciona, sobretudo, para analisar os trabalhos da Bahia. Da Bahia. 6 pessoas. 6 pessoas. Que a gente faz uma convocatória. A gente também já fez várias modalidades, tá? Abrir convocatória, chamada, deixar aberto durante o ano todo. E é muito curioso, porque a gente não tem, e a gente deveria ter, eu acho que essa liberdade de propor mais, ser mais propositivo enquanto artista, de chegar mais nos diretores, diretoras de festival e propor seu trabalho de uma maneira inteligente também. Não é só propor o trabalho ou mandar um e-mail com um catatal de informação. É de criar um relacionamento, né? É de ir para o festival, conhecer o festival, falar, esse festival tem a ver com o que eu trabalho, sabe? Vou mandar minha proposta, porque eu estou enxergando isso e aquilo. Então a gente tem essa comissão que olha esses trabalhos e aí a gente vai pensando a pertinência desses trabalhos naquele ano. Poxa, e para isso a gente vai pensar qual é o ano, como é que a gente está vivendo esse ano, como é que está a produção. Por exemplo, pós-pandemia, a gente percebeu nas inscrições como a pandemia tinha fragilizado a produção, sabe? A quantidade de grupos, a qualidade, a desarticulação de grupos, Jackson. Foi terrível. Você sabe muito deserto, bem. Né? Um deserto. E espaços também, né? Que fecharam. Exatamente. Quando a gente voltou para os teatros, alguns já não existiam mais. Grupos que se desmantelaram. E aí, aquela produção que foi investida, como a gente está falando, nos últimos 10 anos, se dissolve, cara. E aí, para reconstruir isso... É muito tempo, sabe? Então, eu posso te dizer que, ano passado, a gente viu ainda um cenário muito ainda impactado por essas questões ali entre 2018 e 2022. Então, assim, a produção voltando a se articular, ainda muito frágil. Muita coisa ainda antes da pandemia, ou que nasceu ali na cara da pandemia e que não circulou. Não deu tempo de criar, né, um corpo para sobreviver à pandemia e continuar, né? E aí, agora a gente começa a ter de novo um volume, uma frequência, de novo uma articulação. Então, a gente olha esses trabalhos, olha esses materiais e não há segredo. A gente conversa, a gente debate, a gente defende, a gente... pensa prós e contras, vê pertinência, compara projetos, imagina também, como é que potencializa esse trabalho, porque também é um trabalho da curadoria de cuidar, né? É de pensar um melhor cenário que aquilo pode se apresentar para que seja apreciado da maneira mais potente, né? Para que isso tenha repercussões, tenha desdobramentos.
Então é assim que a gente faz, debatendo, fazendo listas, né? Prós e contras, aí tem nome que sobe, tem nome que desce, e aí um outro traz o argumento. Sabe? Como você falou, é difícil, porque é muita gente, muita coisa, muito espetáculo, Exatamente, né? e geralmente fica mais fora os trabalhos que a gente gostaria do que dentro. E aí criar esse, sei lá, esse complexo que você quer oferecer, né, enquanto festival para a cidade, né? Perfeito. Às vezes tem, sei lá, alguns espetáculos semelhantes, aí vai ter que escolher um. Sim, Né? sim. Na proposta para ser aquele ingrediente ali para... Claro. Vou te dar um exemplo, assim, há uns, sei lá, 4 anos atrás, assim, não, talvez até antes da pandemia, a gente programou um trabalho daqui local que o trabalho ele tinha muita liberdade, assim, tinha muito improviso e tal, e a performer, a atriz, ela falava assim, Felipe, eu quero ver mais espetáculo da África aqui no festival. Isso ela estava em cena, né? Ela reivindicava mais trabalhos da África e tal, com toda razão. E aí, né, era parte do discurso e tal, e aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Quando acabou o espetáculo, eu falei, pô, que legal tal, tem todo esse lugar mesmo de puxar a orelha da gente e tal, mas vamos pensar aqui juntos, né, o que é trazer um trabalho da África, né, para o festival. A África está muito próxima geograficamente, mas é hiper distante, né, por conta das rotas comerciais, né? Muitas vezes você trazer um trabalho da África vai representar, de custo mesmo, né, o dobro, o triplo de um trabalho europeu. Às vezes o trabalho europeu, né, vem com subvenção e tudo mais. Quando a gente fala de planejamento e de programação, a gente também está falando disso, sabe? Não pode pensar ingenuamente. Então a gente tem que construir isso. Esse ano, estou falando tudo isso porque esse ano a gente está super feliz que a gente tem 2 trabalhos da África. Que maravilha. Tá vendo como valeu ela ter falado, né? Exatamente. Valeu ela que ter maravilha, falado. cara. Sempre foi um esforço. Quer dizer, da ainda gente. tem isso assim, né? Claro que vocês estão pensando nos 5 continentes, até Marte, se tiver um grupo lá, trazer. Mas aí, até uma atriz que está participando e tem voz para dizer uma coisa que, né, vocês, opa, claro que fica. Vamos batalhar para trazer e vencer essa dificuldade. Perfeito, né? Perfeito. Esse ano a gente está com 2 trabalhos da África, mais uma leitura dramática de um texto de um autor africano também, no Teatro Gamboa. Vai ter essa leitura de um texto inédito. A gente está com uma programação muito preta, né? Também fruto, né, dos últimos anos, né, que a gente está vendo uma produção e uma discussão, um debate, sabe, que está modificando também o cenário, né, a representatividade. Então a gente está tendo um festival que eu diria com muita representatividade, sobretudo, né, de um discurso preto ou reivindicativo, né, das questões de negritude. E tudo isso também é uma construção, sabe, que a gente vem perseguindo. Eu estou falando de programação, porque a programação ela só se constrói assim, sabe, Jackson, a partir das tensões também do nosso tempo. Uma outra questão que para a gente é super cara e que a gente falou, cara, ou a gente vai abrir espaço para acontecer isso, ou senão a gente nunca vai conseguir, que foi a questão da acessibilidade. Qual é o pensamento há anos atrás sobre acessibilidade? Era de dizer, poxa, eu não faço acessibilidade porque não tem uma comunidade assim tão representativa e eu não tenho orçamento para fazer ações de acessibilidade, né? E aí a gente martelava isso. Até que um dia no festival eu falei, cara, a gente não vai um dia ter mais orçamento para ter acessibilidade. A gente tem que cavar no nosso orçamento atual para a gente ter acessibilidade agora, sabe? Perfeito. Então, se talvez... Foi esperar o ideal. Nunca vai ter. Às vezes não faz nada. Isso é legal que você traz, isso é para tudo, né? Por exemplo, o cara quer montar uma peça, se não tem um patrocínio, não vai fazer? Tem que dar um jeito de fazer acontecer e depois até sobreviver, né? Por ter começado a fazer. Exatamente. E a importância, mesmo que seja uma pessoa que vai precisar ver aquele espetáculo, né, com uma tradução de Libra ou tendo acesso mesmo, né, espacial para chegar, né, um cadeirante, coisa porque assim. Porque senão né? fica aquela história, né? Se você não tem acessibilidade, não vem a pessoa que precisa daquele recurso. Se não vem a pessoa, você fala, então não vou colocar o recurso, sabe? Aí vira um ciclo vicioso, vertiginoso e ruim.
Então a gente falou, vamos abrir aqui o orçamento e vamos fazer caber. E hoje em dia a gente consegue ter, pelo menos, recurso de libras em todas as peças do festival. Cara, isso modificou a nossa cara, modificou a nossa compreensão do festival. A gente já fez, anos atrás, acho que em 2019, a gente abriu o festival com libras. A gente abriu no Corredor da Vitória, na frente do Goethe Institute, o seminário, né, com palestrantes surdos. Pô, maravilha. Então, teve um momento, Jackson, foi lindo demais. Tinha uma comunidade surda incrível, imensa ali, que a gente fez na calçada do Goethe, né? Na rua, Na né? rua. E tinha uma comunidade surda maior do que de ouvintes na calçada. Que maravilha, meu amigo. Sabe? Olha só. Quem precisava de tradução éramos nós. Sacou? Então, assim, esse o papel, digamos assim, do festival, é de fazer esse tensionamento, de pensar nas possibilidades que o mundo pode ser, sabe? E da gente fazer esses ensaios também. Me emocionei aqui, porque é real mesmo. E assim, a gente só vai saber se abrir o espaço para isso, né? Exato, exatamente. E dá para fazer, cara, dá para fazer. Isso é muito legal, isso é muito bacana, né? É. E nessa edição tem quantos países assim? Então a gente está com a França, a gente está com Burkina Faso, Camarões, quem mais? Burundi, e acho que internacional são esses trabalhos. Depois a gente, Fora da Bahia tem... Fora da Bahia tem Pernambuco, tem Amazonas, tem Ceará. Tem Ceará. Então a gente está Norte e Nordeste. Norte e Nordeste. Poder aí, né? Norte e Nordeste e África, cara. Assim, olha muito, só. Muito fortemente. Uma assim. potência, né? É muito legal. Assim. A gente tá feliz porque é isso, sabe? A gente consegue, ao longo dos anos, perseverando também, sabe? Criando esses espaços, sabe? Tá, esses espaços. E como é que tá essa questão dos espaços mesmo, físicos, né? Depois de pandemia fecharam alguns espaços. E o FIAC tem atuado em que espaços, né? Sim. E quais desses que não existem mais? Eu sei que tem alguns, pode ser que... Então, assim, a gente tá até com uns espaços parceiros já de muito tempo e outros também mais novos, mais recentes, né? Mas a gente está abrindo o festival no Sesc, né, no Sesc Pelourinho, um teatro muito legal, com uma equipe também super acolhedora. Então a gente vai ter uma série de espetáculos lá. E ali tem o palco italiano, tem o palco italiano, tem a arena lá em cima. Se quiser rua... Sábado a gente vai fazer na arena. É só ir para ali, na Pelourinho já é palco. Né? Exatamente. Tem a escola de teatro também, ali no Canela, né, da UFBA, que também nos acolhe sempre. E é um espaço super importante da cidade. O Goethe também, que também é um parceiraço desde a primeira edição. É muito, realmente, a gente trabalha muito juntos, assim. O Vila, por enquanto, está fechado. Cara, o Vila. Que é um espaço fantástico, a cara do FIAC também, né? Demais. Pô, a gente está, nesse momento, devo confessar, está sendo bem difícil, porque a gente está sem o Vila e está sem o Castro Alves. Então, são espaços fundamentais da cidade. Ano que vem eles estão aí? Né? Não, ano que vem a gente quer também fazer de tudo lá nesses espaços, né? Mas esse ano a gente não tem, mas a gente está com o MAC também. Os museus, né, têm sido sempre espaços também muito legais, acolhedores. O MAC é o Museu... de Arte Contemporânea. Na Graça. Sim. Era o antigo Rodin. O antigo Rodin. Ali aquele espaço é fantástico incrível, também, né? Incrível. É maravilhoso. E a direção de Daniel... Com a Andrea May também, ali a gente estão arrasando, eles estão fazendo muita coisa. A gente entra ali e já quer fazer alguma coisa artística ali, né? E você se sente à vontade, é um espaço cultural, num lugar nobre da cidade, com toda a pouca circunstância, mas que você se sente super à vontade. Super à vontade, né? E realmente é um espaço de uso, de convívio, sabe? De permanência. É muito legal. Então a gente também vai fazer trabalho lá, tem um trabalho gratuito. O Gamboa, que é essa pérolazinha, assim. Maravilhoso. Que está vivendo também um momento aí ali, né? De campanha. E é legal o FIAC entrar ali também para reforçar essa campanha, né? Mostrar a importância desse teatro. O Gamboa sempre foi parceiro e, sim, tipo, eles acolhem o FIAC e a gente também, tudo que pode, para poder... eu lembro que nós fizemos Love no Gamboa. Entramos em contato com você na reta final, já não cabia mais ninguém, você deu um jeito, colocou Love nasceu ali, né? Círia Coentro ganha prêmio de melhor atriz da Bahia pela primeira vez, aquela atriz monumental, ainda não tinha, né?
massa. E conseguiu ganhar ali, então bacana, Que né? massa, que massa. A gente vai ter uma leitura lá. E, cara, só pra você. O Gamboa é muito legal, cara. Quem não conhece tem que conhecer o Gamboa. E tem que aproveitar o Gamboa. Ano passado, nem me lembro. Não, agora eu já tô ficando velho. As versões do FIAC, as edições do FIAC, eu já me confundo. Vai girando aí, Vai né? girando. Mas a gente fez uma leitura lá no Gamboa com Márcia Andrade, Sim, atriz maravilhosa. baiana, maravilhosa. Foi minha colega de escola da UFBA, né? Da UFBA. Interpretação. E era uma Medeia. E simplesmente a Medeia, né, na história original, a Medeia pega uma carruagem e vai direto em direção ao sol, né? Ela Ali. morre. A Márcia Andrade, Ali é possível, né? a carruagem dela, sabe onde é que foi? Na Baía de Todos os Santos. Márcia Andrade desceu do Teatro Gamboa, Do Teatro Gamboa. pegou um carro, foi pra ali pro Man, pegou um barco. E o público. E a gente foi todo mundo pro palco do Gamboa olhar a Márcia Andrade caminhar em direção ao sol no Que barco. maravilha, gente. Só o Gamboa dá essa Só o condição, Gamboa né? pode fazer Para quem isso, está cara. nos ouvindo e nos vendo, que não sabe, né? O fundo do palco do Gamboa, né? É de Exato. vidro Aham. e é aquela vista mais linda que um teatro pode lindo ter, demais. né? Então tem que aproveitar. E a gente também está de novo esse ano no Gamboa. Que mais, Felipe? Também está no SESI, Casa Branca, que é um espaço Maravilhoso, novo né? também É. da cidade, que é Um teatrinho importante. também desses teatros que são próximos, né, do público, né, Exatamente, pequeno, né? Exatamente. Centro Cultural Alagados, com a Jamira, maravilhosa. Maravilhosa, maravilhosa. é um espaço que é tão vivo, né? Tão É demais, gente. É, Se alguém é. quiser pensar um espaço de arte contemporânea, de convívio, de comunidade, sabe, que eu diria que está na ponta, é o Centro Cultural Alagados. Ali realmente pertence àquelas pessoas, sabe? verdade. E aquilo ali tem uma função social. Pô, é maravilhoso, maravilhoso. E a gente todo ano quer estar e trabalhar com o Jamira e estar lá no Centro Cultural Alagados. Que mais, Felipe? Se eu não estou me esquecendo. É legal porque o festival ele se espalha pela cidade. Se assim, espalha, né? se espalha. Escola de dança também, a gente vai ter atividade formativa, vai ter oficinas lá na escola de dança. Goethe, já falei. Acho que eu falei todos, assim, todos os espaços. E se espraia pela cidade. Também a gente deve ter também, se tudo der certo, também espetáculo, não, já deu certo. A gente vai ter ali uma intervenção ali na Praça Cairu, antiga Praça Cairu, agora é Maria Filipa, né? Sim, A lá gente embaixo, né? É de uma artista amazonense, né? É bem interessante, é uma figura que eu acho que tem que ficar atento. Maravilha. Maravilha. E sim, quem é hoje que apoia o festival? Hoje quem apoia o festival é a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. É o principal suporte, principal a secretaria, né? Apoio financeiro. É, bacana. Esse ano, porque justamente a gente está na temporada França-Brasil, né? Que é um acordo entre os países, né? Que durante esse ano todo o Brasil tem recebido trabalhos da França ou também da diáspora africana ou da África. Então a gente também está tendo um projeto especial com eles. A gente está com um festival, está trabalhando em conjunto com um festival chamado Saint-Santerdi, que é de Lyon, da cidade de Lyon, e recebe o apoio da Embaixada da França no Brasil, do Consulado da França em Recife, que permitiu justamente a gente trazer 4 trabalhos, 2 da França, 2 da África, que está circulando. Começou a circular por Porto Alegre, depois passa por Caruaru, e vai desembocar aqui no FIAC os 4 trabalhos para se apresentar. Tudo tem que chegar na Bahia, né? Tudo tem que chegar na Bahia e a gente fazer realmente uma festa multicultural nesse festival que, para mim, sempre a melhor edição é a edição que a gente está, né? A edição que a gente tem, a edição que a gente está vivenciando. E eu acho que está muito especial, assim, pelo menos a repercussão das coisas que estão acontecendo, como as pessoas estão chegando também e dando notícias para a gente do festival que a gente prepara com tanto carinho. Está sendo muito legal, muito bonito, assim. E aí, conta um pouco assim da sua experiência, do que você, né, e a equipe conseguem perceber do trabalho que esse festival faz na cidade, né? Uhum. Porque movimenta a ação, né? Sim. O que assim, o durante e o que fica, e como Legal. é que é cada ano que o festival chega, o que é que foi plantado, como é que vocês encontram e como é que ele está agora, entendeu? Claro. É muito legal porque, assim,
como tem uma trajetória já, né? É legal que tem coisas que a gente enxerga, que a gente vê, né? Que a gente age. Tem outras coisas que também nos chega, que a gente fala, uau, isso, sabe, é por consequência do festival. Mas, assim, uma das coisas que eu fico mais feliz é justamente quando eu começo a ver pessoas que não frequentavam o festival, que não são de teatro, que não são da arte da cultura, que não moram entre o Pelourinho e o Rio Vermelho, sabe? Mas que frequentam o festival, que estão ocupando a cidade, estão se sentindo também parte, sabe, de uma comunidade cultural da cidade. Eu acho que isso é um grande legado, digamos assim, do festival. Eu acho também que a gente tem feito, né, um trabalho muito ligado à comunicação do festival já há muitos anos, e especialmente nesses últimos 2 anos, e que vai se estender por mais 2 anos, a gente quis colocar no escopo do nosso festival um apoio às produções que fazem parte do nosso festival, as produções baianas que fazem parte do nosso festival, oferecendo para elas uma página de internet completa, seja do espetáculo ou seja do grupo, da companhia. E que não é só no nosso site. Vou explicar. Por quê? O que acontece, quando vem a edição do festival, a gente tem uma página, né, normalmente do trabalho, então você pode ter ali informações. Mas quando passa o festival, né, o mundo gira. E as companhias, muitas vezes, não têm um site, não têm um espaço que podem contar a sua história, né? As pessoas acham que site hoje em dia não é só rede social. Mas, cara, a rede social você não consegue, você não domina a narrativa da rede social. Na rede social você lança ali e faz a sua oração para saber, para atingir alguém que você se o realmente milagre quer. acontece, se né? o milagre acontece ou não. Mas quem domina a narrativa é o dono da rede social. No seu site você pode contar a sua história. Você pode destacar, né, o que é interessante na sua carreira, o que o outro, né, o seu interlocutor, pode admirar, pode perceber. Então a gente falou, cara, esse é um lugar... Pode ser algum patrocinador do FIAC. A hora é essa. Então a gente falou, um instrumento, né, que pode ser potencializador da circulação desses trabalhos, porque se a gente for pensar, todo mundo quer participar do festival, porque o festival é um lugar, é um regime de visibilidade, né? Eu posso ser visto, posso ser legitimado e a partir dali criar desdobramentos e continuar a minha carreira, o meu circuito. É isso que a gente quer também no festival. Então como é que a gente pode potencializar isso para além, digamos, da data do festival? Eu descobri uma estrutura que chama Trilhas da Cena. Para quem é do teatro, quem é das artes cênicas, teatro, dança, circo, especializado em sites, né, em páginas de trabalhos ou de grupos que você pode ter ali a sua carreira atualizada. Cara, isso é um cartão de visitas, isso por um link você... Vai para várias... Você pode ser encontrado, Jackson. Maravilha. Sabe, você pode ser percebido, e é disso também. Esse network é necessário. Então a gente oferece isso para os espetáculos baianos, que a gente constrói uma página que fica lá nessa plataforma, Maravilha. acessível e tudo mais, durante o ano todo. Depois, se ela quiser renovar, ela pode renovar, aí é baratíssimo, mas enfim, mas o pontapé, ela já constituiu parte do seu discurso. Porque a gente está nesse mundo também, né? Não pode pensar. A gente fica pensando somente, e o artista aposta muito nisso, né? Na força do trabalho artístico. Isso é uma parte da história. Isso é uma parte da história. Você tem que promover, você tem que fazer relacionamento, você tem que começar a vender e circular o seu trabalho quando nasce a ideia, entende? Então, essa percepção da dimensão organizacional e promocional do trabalho é algo que, digamos, dentro do festival a gente cultiva também. Você estava me falando, né, de legado, eu acho que a gente Isso é maravilhoso, vem né? trabalhando nisso. E é uma profissão que, assim, às vezes um espetáculo, um grupo consegue uma grana para levantar um espetáculo, mas como é que mantém ele em cartaz, né? Exatamente. Tem que saber gerir essa carreira do espetáculo, né? Que é muito louco. Acontece isso muito no edital, né? As pessoas querem ganhar um edital. Aí elas ganham o edital. Aí elas fazem 8 apresentações e depois falam assim, e agora? Quando acaba as 8 apresentações, elas falam assim, agora a gente tem que fazer um projeto para circular. Não! Você tem que começar a circular quando você inscreve o edital, cara. Entende? Você tem que começar a pensar nisso na hora que nasce a ideia. Porque você tem aí, sei lá, 2 meses, 3 meses, 4 meses para construir, né,
o que vai empurrar depois a tua circulação. E a gente vive disso, né? Se um cara faz um filme, ele faz o filme, faz todo o esforço. Mesmo assim, depois que ele está com o filme na lata, ele tem que pensar na distribuição disso. A gente está vendo o Wagner agora ali, né? Wagner Não para. não E para. Wagner é uma máquina, né? Vem aqui Exatamente. fazer uma peça e sai, vai lá fora divulgar e volta no dia seguinte, Como porque se fosse, tem que continuar. Tinha que ser baiano, né? Esse cidadão, né? Felipe, que maravilha estar aqui conversando, né? O festival aí, estamos em pleno festival, né? Vai até que dia? Vai até dia 2. Vai até dia 2 de novembro. São 6 dias de muita intensidade, de muita programação. Eu também estou felicíssimo aqui de poder bater esse papo com você, da gente se atualizar, enfim, de falar desse festival que acabou, né, eu me constituindo também profissionalmente nesse festival. Eu estou desde o princípio, então são 18 anos. Eu já estou me emancipando, né? Ganhando uma nova carteira dentro do próprio festival. Então, e a gente faz com muita paixão, faz com muito amor, né? Quando eu falo a gente é porque é muita gente mesmo, sabe? E uma coisa que é linda desse festival é que a gente consegue há muito tempo cultivar também essas pessoas, né? Como eu falei, Beto está desde a primeira edição, Luiz Antônio Sena Júnior chegou, sei lá, em 2014, já são quase 10 anos ou mais de 10 anos. Rita chegou em 2011, está tá até agora no festival, assume a direção comigo, deu identidade para esse festival, a pessoa responsável justamente por dar essa característica da mediação, de criar esse relacionamento, que é uma singularidade do festival, sabe? Então, assim, é muito, muito especial mesmo fazer o FIAC, que é reconhecido também, sabe? Também é muito legal, as pessoas falam, pô, conheci o FIAC em tal data, foi marcante assim, assado. As pessoas que me encontram fora de Salvador ficam também. querendo uma edição, né? A próxima edição para participarem. Quantas pessoas, assim, em média, vocês envolvem de produção? Tem vocês 4 ali, né? Mas quando mas vai chegando, vai se adensando, né? É uma galera que chega facilmente assim, a 70, 80 pessoas hoje. Espalhados pelos teatros, pela cidade, né? Exatamente. Até gente fora também, a gente tem agora, né, com essa, se a gente ganhou alguma coisa, né, nessa pandemia, desse trabalho remoto, foi também poder às vezes ter colaboradores que estão em outros lugares. Então é interessante isso, né, porque são 70 pessoas em média, mas que se for olhar assim, sei lá, tem ali 1 ou 2 da equipe do festival para estar à frente de um determinado teatro, que tem um monte de funcionário trabalhando. Sim. Um grupo com não sei quantos profissionais, né? Ou seja, se for computabilizar aí, uma cadeia produtiva gigantesca, né? Gigantesca. Não, sem dúvida que indiretamente, se for pensar em restaurante, serviço, você tem que contar desde o aeroporto. Você tem que contar desde o aeroporto do Ceará que está vindo gente, entende? Ali o dinheiro da cultura está movimentando aí, está girando, exatamente, né? Cara. Então, maravilha, Felipe. Agradecer você, assim, pelo esse papo aqui, muito legal. Agradecer também, assim, a Secretaria de Cultura, né? Sim, Bruno Monteiro. Não, é super importante. De continuar abraçando esse festival, assim. Feliz é a Secretaria de Cultura que chega e acha, né, uma coisa que já existe, que só precisa dar esse suporte, né? Exatamente. Para que esse movimento cultural aconteça, né? Exatamente. E a gente tem tido sempre muito apoio, muito suporte mesmo. Como eu te falei, né, a gente vive uma realidade que é muito rara no Brasil, né, de poder ter esse apoio continuado, com uma certa previsibilidade, sabe, que nos permite justamente, para poder ver o Grupo Africano esse ano, eu comecei a costurar em 2024. E só foi possível porque eu podia dizer, não, vai ter festival sim, sabe? Porque senão as coisas não se fazem da noite para o dia, sabe? Você poder mobilizar, né, todas essas forças para poder gerar e executar num ano é muito, muito trabalho. Quando termina a edição, começa a outra, né? Começa a produção da outra, né? Exatamente, é contínuo, né? E é só justamente a partir de pensamentos, né, que tem essa perspectiva, né, de médio e longo prazo, que a gente pode fazer e construir aí sim uma política cultural sólida, consistente, que pode também ser robusta, também de sofrer os impactos e suportar, sabe?
Então, acho que é muito especial isso. A gente tem que também agradecer e reconhecer toda a importância disso. Maravilha. Falar então das pessoas que fazem o pod, que tem uma galera também. Bruno Nuno, né, que trabalha na produção aqui, Fernanda Mendes, essa galera jovem que você encontrou aqui, né? Tem Pitoco, que é um músico que também trabalha aqui fazendo um monte de coisa, se desdobra em muita coisa. W, que fica ali, internet, as câmeras aqui, que são muitas, você viu, né? Aí é idealizado por Luciano Moraes, que é músico. Legal. E, Adriano Moraes e Luciano Suede, que é da comunicação, Luciano. E Yolanda, minha esposa, que está sempre dando, né, opiniões aqui, trazendo um monte de ideias também. Massa. Zé, acho que eu falei todo mundo. Legal, é gente, uma equipe grande, gente pra caramba. Muita gente. E aí, Felipe, assim, agradecer a eles que proporcionam a gente estar aqui sempre trazendo, né, uma conversa interessante e importante para essa construção de uma sociedade melhor, e nada melhor do que a arte, como você já falou tanto aqui, né? Para construir uma sociedade, seja a profissão que for, né? A arte, ela pode dar trazer uma luz assim para... Sem dúvida, né? Dá sabor, né? Dá sabor a essa vida, enfim. Dá também sentido, né? Para mim é isso. Dá sentido. E eu queria aproveitar também, para convidar todos vocês, quem está assistindo também, quem está ouvindo. Eu sou um fã louco de podcast, adoro. Então, acho que... E adoro porque eu gosto de ouvir história, né? E eu gosto de ouvir história tanto que eu vou fazer teatro. Então, quem gosta de podcast, quem gosta de ouvir e de contar história, vá ao teatro, prestigie o teatro da Bahia, de fora da Bahia, que é um lugar ainda de muita emoção. E eu posso dizer assim, teatro quando é ruim. Mas quando é bom, cara, é bom, quando é ruim de doer, né? Mas também, né? Tudo na vida, mas nós que somos do teatro, a gente assiste uma coisa ruim e fala, meu Deus, quase que a gente dá vontade de desistir, mas quando é bom, meu amigo. Cara, aí você sai a vida, dali, né? Você fala, tem sentido, né? Exatamente. Dá um sentido. Reconecta, exatamente, dá sentido. E o FIAC, meu amigo, assim, é de uma importância muito grande, né? Porque faz a conexão com esses trabalhos todos que são possíveis ali, porque não pode caber todo, mas de certa forma dá uma movimentada no todo, né? Na Bahia, no Brasil, e trazendo coisas do mundo para cá. Então, parabéns assim. Obrigado. Por mais uma edição do FIAC, que ele tenha vida sempre, não é? Que o governo esteja sempre ligado como está, e as empresas que queiram também, né, participar desse movimento tão bonito assim, que envolve gente de todas as idades. Sem dúvida, a gente tem muito espaço ainda para crescer no próprio FIAC, de ideias, de, sabe, ter mais permanência também, porque eu acho que é muito legal, né, um festival, quando a gente pode... O festival a gente vê ali, né, naquela semana, naqueles 15 dias, mas, cara, o festival tem trabalho o ano todo, sabe? E pode estar continuamente movendo esse espírito, né? Essa energia que a gente consegue condensar ali no festival, para justamente mobilizar as pessoas para transformar suas vidas, sabe? Acho que é bem legal. Então, patrocinadores em potencial. Quem quer queiram, fazer parte, né? Não vacile, não perca essa oportunidade, não, que o FIAC... tem uma importância muito grande no cenário internacional, né? Assim, o Brasil já conhece muito bem, a Bahia também, e lá fora, eu acho que cada grupo que sai daqui vai para lá, né? Fica doido para voltar, porque a Bahia não é brinquedo, né? E ainda divulga essa Bahia para lá. Exatamente. Maravilha. Obrigado, Felipe, dia 6. Valeu, Jackson. Vida longa ao FIAC. Assim seja. Massa. Como pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá. Pode, Pode.